Graça e paz, igreja. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1. A partir do versículo 16. Carta de Paulo a igreja que estava onde, amados? Filipos, amém. Quando eu era mais novo, eu lembro que o pastor, o pregador, ele falava assim: abra aí na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Aí eu falava assim: se eu abro em Paulo, na carta de Timóteo, onde que eu abro, né? Ficava pedindo. Ou a igreja que estava em Corinto, eu falava assim: meu Deus, onde que é isso? Aí está hoje aqui o pastor fazendo a mesma coisa, né, com os irmãos aí. Mas os irmãos hoje já estão entendidos já, amém? Então Filipenses capítulo de número 1, a partir do versículo 16, diz assim: estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, que por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, que redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e segurança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça na carne, e convencido disso estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Jesus Cristo, pela minha presença de novo convosco. Amém. Amado, nós estamos aqui diante de umas palavras mais impactantes do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo ele deixou escrito. Aqui no versículo 21, quando ele fala assim: portanto, aliás, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amado, aqui, nós estamos aqui, Paulo ele estava na primeira prisão, e Paulo agora, ele faz um relato do que estava no desejo no coração dele. Paulo, ele está diante de um futuro incerto talvez, e ele fala assim: eu queria mesmo estar com Cristo, a minha vontade, o meu coração anseiam estar com Cristo, mas ele fala assim: mas é necessário por amor de vós, da igreja que ele estava escrevendo, que eu permaneça na carne, não na carne e no pecado, amado, que eu permaneça vivo, em carne, para que eu alcance mais pessoas, isso que ele está falando. Ele está falando assim, pastor Wesley: o meu desejo é morrer, porque quando eu morrer eu estarei no lugar incomparavelmente melhor, estaria com Cristo. Você está ouvindo aqui um cara que tinha certeza para onde ele iria depois da morte. Paulo ele tinha tanta certeza, amado, de onde ele estaria, que quando ele relata à igreja de Tessalônica assim, quando ele está falando da ressurreição,
e da volta de Cristo, ele fala assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Ele se inclui no nós. Esse camarada que você está ouvindo, apóstolo Paulo, dito por ele mesmo que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, ele tinha certeza para onde ele iria. E ele estava agora num dilema. Ele estava no dilema: Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer algo. Amado, nós falamos aqui de maturidade, falamos aqui de unidade. Isso tudo hoje foi falado: maturidade, unidade, de dias difíceis. Falamos tudo isso hoje. Aí você tem agora o apóstolo Paulo. Cara, Paulo, sabe quem foi Paulo? Paulo é aquele camarada que ficou de 10 a 12 anos esquecido em Tarso, no anonimato. Esse camarada era aquele que perseguia cristãos. Ele arrancava os cristãos de dentro da sua casa e os matava. Ele foi o camarada que estava com a recomendação ali do cara que governava, do imperador, para caçar cristãos e matar. Ele tinha autoridade para isso. Ele tinha autoridade do governo e poder. Tanto que quando o diácono Estevão foi morto, Paulo era o camarada que guiou tudo aquilo. Ele, como se diz, ele assinou embaixo tudo aquilo. Só que a Bíblia, amado, e a história vai nos mostrar. Eu não sei quem disse essa palavra, essa frase, mas é uma verdade. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Eles matavam um, nasciam 100, mais loucos por Cristo ainda. Na morte do primeiro diácono, pastora Sandra, nasce o maior de todos os apóstolos. Amado, isso é primícia, tá? O primeiro mártir, um diácono cheio de Deus. Na morte do primeiro diácono, nasceu o maior de todos os apóstolos. Você está aqui comigo, amado? E nós estamos falando aqui também, cara, do camarada que ele fala a Filipenses aqui na mesma carta, no capítulo 3. Talvez você não entenda quem foi Paulo, ou talvez que ele foi apenas um perseguidor e passou a ser perseguido depois. Mas olha, em um momento a igreja de Filipos, ele fala assim: vocês estão assim, cara, com o ego tão inflado, mas em comparação a vocês eu poderia ser muito mais inflado que vocês. Porque olha quem era Paulo, ele falando com a igreja de Filipos. Ele fala assim em Filipenses 3, versículo 4: bem que eu poderia confiar também na carne, assim como vocês fazem. Porque se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Sabe por quê? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu, e quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Esse era o apóstolo Paulo. E ele, quando ele fala com a igreja de Filipos: vocês têm do que se engrandecer. Eu teria muito mais possibilidade de me engrandecer mais que vocês. E esse Paulo, ele também é o mesmo Paulo que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, são ministros de Cristo? Ele faz uma pergunta. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Olha agora, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara. Em uma vez eu fui apedrejado. Em naufrágio 3 vezes.
Uma noite e um dia eu passei no mar perdido, em jornada muitas vezes em perigo em rios, em perigos salteadores, em perigo em patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede e jejum muitas vezes, e frio e nudez. É desse cara que nós estamos falando. Isso tudo por amor ao Evangelho. Aí agora ele está diante assim de uma questão que rodeia a mente dele. Ele está pensando assim, cara. Ítalo, ele pensava assim: olha tudo que eu já passei. Eu deveria estar arrebentado agora, sem força nenhuma, e assim, revoltado com todo mundo, Ítalo. Você está entendendo, Nicolas? E é o que ele pergunta Senhor, eu queria morrer para estar contigo, mas eu sei, e eu entendo que o reino precisa que eu esteja vivo. Amado, nós temos aqui um camarada que ele ensinou à igreja de Corinto o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, ele fala que importa que nós sejamos vistos como vaso de barro. Por que vaso de barro? Ele está trazendo uma simbologia de que o que importa é o que está dentro do vaso. Se o vaso fosse perfeito e lindo, ninguém daria valor ao que está dentro do vaso. Mas o vaso de barro, sem beleza alguma, porque importa é o que está dentro do vaso. É o que está dentro do vaso é o que importa. Não é a aparência do vaso. E ele está ensinando isso. E entende-se que o vaso, o frasco, ele pega a essência do primeiro perfume que foi colocado dentro dele. Por isso a palavra de Deus vai trazer para nós em Provérbios, se eu não me engano 5:23, fala assim: ensina o menino no caminho, porque quando ele se desviar, ele vai saber o caminho de volta, porque o primeiro perfume que foi colocado nesse vaso é o que trouxe cheiro para esse vaso. Se porventura ele saia da presença de Deus, ele sabe o caminho de volta, amado. Então nós estamos aqui falando desse apóstolo Paulo. Ele olhava para um passado de amargura, de coisas que marcaram até que ele chegasse a esse momento. E ele pesava aquilo. Será que vale a pena? Será que vale a pena o que eu estou passando? Essa pergunta, amada, é feita, eu tenho certeza. Será que vale a pena ter tanto trabalho assim? Será que vale a pena eu me dedicar tanto assim? Quando nós olhamos ao redor, pessoas não se empenham como você. Será que vale a pena nós acordarmos em um domingo e entendemos que essa igreja poderia estar muito mais cheia, e a gente olha ao redor, e as pessoas não estão aqui? Mas, amado, importa que você está. Paulo aqui, cara, ele está fazendo agora, ele está dizendo para a igreja de Filipos a condição que ele estava, e que o nome de Cristo, embora tudo isso acontecesse com ele, e tudo tenha acontecido, o importou é que o nome de Jesus cresceu. Na sua casa, lê Filipenses capítulo 1, você vai ver o contexto que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim um contexto: não importa que tudo isso tenha acontecido, porque tudo isso somou para que o evangelho de Jesus, ele alcançasse pessoas. Paulo aqui, ele está vivendo, cara, eu não quero que você saia daqui nessa manhã maravilhado com Paulo, é maravilhado com Deus que trouxe essa transformação a Paulo, porque Paulo era o cara que perseguia a igreja, e quando Paulo se converte a caminho de Damasco, que ele tem um encontro com Jesus, ele logo, missionária Zina, ele queria ir pregar aos judeus. Ele falou assim: eu preciso voltar lá e pregar para aquelas pessoas, Nicolas, que eu matava. Eu preciso mostrar para eles que eu mudei. Aí Deus fala assim: não, você não está pronto,
Você não vai voltar para lá. Não, mas eu preciso voltar para lá. E ele tema. E ele vai. Chega lá os discípulos, fala assim: você está doido, rapaz? Não queremos você aqui. Você mata cristão. Eu me converti. Nós não acreditamos em você. Ali Paulo, ele entra agora num período de preparação, onde ele fica de 10 a 12 anos no anonimato. Ninguém sabia mais quem era Paulo. E ele some agora do cenário. E ele volta de 10 a 12 anos depois, cheio do poder de Deus, preparado. E ele se tornou o apóstolo dos gentios. Ele conseguiu pregar para aquelas pessoas. Mas foi no momento de Deus, amado. Não é no nosso momento. Aí às vezes você está pensando assim: cara, a minha vida está tão conturbada. Eu precisava eliminar algumas coisas. Eu preciso parar de fazer algumas coisas para dar sequência e fazer outras coisas. Amado, eu vivo isso constantemente. A minha cabeça, ela não para. A minha mente, fica um distúrbio aqui dentro aqui. Eu penso 1 milhão de coisas toda hora. Essas coisas, tem hora que tem um dia que eu tenho certeza de uma coisa, no outro dia aquilo já não é uma boa opção, no outro dia eu tenho certeza de outra coisa, no outro dia aquilo não, eu já não sei mais o que fazer. Mas de uma coisa é certa: em todas essas coisas, a única que nunca fraqueja é eu saber que o importa é que eu esteja aqui para pregar o Evangelho. Amado, aqui Paulo, nós estamos vendo um camarada que, na sua maturidade, ele começou a ter, a cabeça dele começou a pensar outras coisas. Ele já não se importava mais com coisinhas. Ah, fulano não me olha, e desamera. Ele já não pensava nisso mais. Olha o que diz Martin Lloyd Jones, um pregador galês. Esse camarada, ele fala assim, ó, ele foi considerado o pastor e pregador do século XX. Martin Lloyd Jones. Para você ter uma ideia, se você for pesquisar, tem até pregação dele dublada, centenas de livros, mas esse cara não escreveu nenhum livro em vida. O que fizeram foi, depois da morte dele, pegaram os sermões dele e começaram a escrever centenas de livros. Um dos maiores eles são um dos maiores exemplos para os pregadores do século XX. Dr. Martin Lloyd Jones, em um momento ele estava ali, no final da sua vida, ele estava precisando de receber uma cura. E quando as pessoas foram visitar ele: pastor, vamos orar pela sua vida. Ele falou assim: não orem mais pela minha cura. Olha o que ele diz: não me detenham da glória de Deus. Não orem para que eu seja curado, porque eu quero encontrar esse Deus. Era isso que ele disse. Eu não quero, não ore, eu não quero ser curado. E o que Paulo está fazendo aqui é justamente mesmo o dilema dentro da cabeça. Ele está pensando assim: será que eu estou disposto? E ele já responde: eu estou disposto porque seria muito melhor. Mas ele viu que não era o tempo. Isso é valentia, isso é coragem. Quem aqui já viu o filme do Capitão América? Capitão América 1. Tem uma cena que o Capitão América, antes dele ser enxertado, fica bombadão, eles fizeram uma montagem, colocaram um rapazinho magrinho, e ele no corpo desse camarada. Aí ele ali no meio dos soldados, os soldados rindo da condição física dele, porque ele era muito fraquinho. Em um momento do treinamento, eles jogam uma granada no chão. Aí o que ele faz? Aqueles soldados brutão, tudo sai correndo. E ele, o mais franzininho, pequenininho, ele pula sobre a granada e abraça a granada. Ele pensou assim: eu vou morrer, mas vou salvar todo mundo aqui. Aí ele abraçou a granada, franzininho, e ficou lá, com o olho fechado, esperando o boom. Mas a granada não estourou. Era um treinamento. Naquele momento ele foi escolhido. Cara, você é o mais valente dentre todos. A sua força física, a sua aparência não diz nada, mas o que está dentro de você, você está cheio e você está preparado para esse momento. Então ele é escolhido e ele se torna o bambambam do filme. Mas porque primeiro o coração dele foi provado. Ele passou pela prova. E nós, amado, essa história do Capitão América não está na Bíblia, não.
É só para você entender. Nós passamos por isso. As pessoas olham para nós, não dão nada para a gente. As pessoas olham para a sua aparência e falam assim: fulano de tal, pastor Paulo, Rachel, pastor Chesco. Amado, as pessoas sempre vão olhar com esse olhar de dúvida para nós. Eu estou bem calmo, que eu quero que você entenda, amado. Eu quero que você entenda o quão sério é servir a um Deus. Um Deus que precisa que nós nos relacionemos com Ele. O apóstolo um dia desse aqui falou de você só conhece quem você se relaciona. Amado, você acha que naquela passagem bíblica assim, e o apóstolo ele comentou que o relacionamento, o conhecimento só vem na oração. Ele falou disso aqui. E ele citou um exemplo que é o seguinte: você só é conhecido por Deus a partir do momento que você conversa com Ele em oração. Então pessoas sabem quem é Deus, mas não se relacionam com Deus e não são conhecidos por Deus. Aí você para e pensa comigo, sabe aquela passagem bíblica no final dos tempos, onde chegarão alguns diante do Senhor, e Ele fala assim: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Não é que Deus não sabe quem é, lógico que Deus sabe quem é, amado, mas quando Ele está falando de relacionamento. Se afasta de mim, porque eu nunca me relacionei contigo, eu nunca vos conheci. O conhecimento vem através do relacionamento. E nós temos aqui um homem que preso, e ele fala assim: Cristo é a razão da minha vida, porque para mim o morrer é lucro. Ele está entendendo para onde ele vai, cara. Ele já está firme na cabeça, mas ele fala: mas de ambos os lados eu estou em aperto, porque eu quero estar com Cristo, que é muito melhor, mas eu entendo que é necessário que eu esteja aqui. Amado, nós estamos falando de relacionamento. Eu quero citar aqui uma pequena historinha que eu falei aqui na teologia outro dia com os meninos. Olha o que significa o relacionamento. Eu, muito tempo atrás, talvez uns 12 a 15 anos atrás, eu vi um programa na Discovery Channel, e nesse programa tinha uma menina 14, 15 anos, e ela ficou grávida. E ela ali, o namorado dela era da mesma idade, pastor, 14 para 15 anos. E quando ela descobre a gravidez, eles começam a fazer um documentário sobre uma adolescente grávida. E no documentário, quando inicia o documentário, eles mostram como aconteceu, como ela ficou grávida, descobriu, está com quanto tempo, algumas semanas. E ela fala assim: eu não vou ter esse filho, aliás, eu vou ter esse filho, mas nós vamos doá-lo para adoção, porque nós somos muito jovens, nós não temos condição de cuidar, a nossa vida, nós temos 15 anos, né? Só temos 15 anos, como vamos cuidar de uma criança? Aí os repórteres: não, beleza e tal. Aí voltaram no outro mês, ela estava lá com 2 meses de gravidez. Volta no 3º mês, e aí como é que tá? Ela: nossa, eu começando a ter uns enjoos, o bebê, a gente agora arrumou uma família que vai ser os pais dessa criança. Aí agora no programa entra os pais dessa criança e começa ali todo um programa mostrando os pais que seriam os pais adotivos e a menina. Aí os pais que iam adotar essa criança começam a dar todo o suporte. Você está precisando dessa vitamina tal, eles compravam. E eles iam na consulta com a menina, pastor, como se fossem os pais dela, mas na verdade eles iam adotar o filho que ela carregava no ventre. Aí passou ali 3, 4 meses, aí chegou lá no 5º mês, e a barriguinha dela um pouquinho grande, e toda vez o repórter lá no programa acompanhando: e aí, como é que tá? Ela: nossa, menina, eu agora já não estou conseguindo mais dormir de lado assim, agora eu tenho que dormir de barriga para cima, porque a minha barriga já está grande, e eu sinto que quando eu como determinada coisa, que ele já não gosta. Igual lá em casa, a gente fala assim: o Noah não gostou dessa comida não, né? Ou então, lá em casa tudo era o Noah, pastor. O Noah está querendo isso. Eu falei: verdade. O Noah só gosta de coisa boa, né? Ele nem saiu da barriga, só gosta de coisa top.
Aí, e essa menina, ela começa a falar: nossa, essa semana você não sabe o que aconteceu? Ela falando com o repórter: eu senti ele chutando, o bebê chutando. Aí eles: e aí, mas você vai doar para adoção, né? E ela: menino, nossa, o coração da gente fica até apertado, mas a gente é muito novo, né? A gente tem uma vida, eu tenho que estudar, a gente nem trabalha, meu namorado também nem trabalha, nós temos uma vida pela frente, então vai ser melhor, eles têm que cuidar, eles têm a condição melhor de cuidar do filho. E os pais que seriam adotivos lá, dando assistência, e com o mesmo tempo, meio receoso, porque se qualquer momento aquela menina fala assim: não vão dar isso para adoção, não, acabou, não seria. Aí os pais em cima, e a menina chega 7, 8 meses. Eu lembro uma vez que a Lília estava com barrigão na gravidez do Will, a primeira. Nós estávamos vendo um filme, eu lembro desse filme até hoje, o nome dele é Temos Vaga. É um filme meio de suspense, assim, com um terror meio esquisito, assim, né? É terrorzão, brutão, é um suspense. Aí, a Lília no meio do filme, ela: não, nós vamos ter que parar de ver, porque o Will está assustado demais. A gente está vendo, ele não fica quieto na barriga, eu estou muito assustada, passo para ele. Nós tivemos de ver o filme só depois que o Will nasceu. Mas aí essa menina, ela fala disso: nossa, tudo que eu como já influencia nele. Tem coisa, dependendo do lado que eu durmo, ele não gosta, aí eu tenho que virar para o outro lado. Quando o pai dele, o meu namorado, chega aqui, conversa com ele, ele chuta. E a menina falava com lágrimas nos olhos isso. E o repórter: e a adoção? Ela: nós vamos para adoção mesmo, porque é o melhor para ele. E ela chorava falando isso. Você vê que já houve toda uma mudança. Lá no início ela não queria nada. Depois ela foi passando, se relacionando com a gravidez, e ela foi até que chegou no final, ela, com lágrimas nos olhos, ela falava que doaria o filho para adoção. Chegou o dia do parto. Essa menina preparada lá dentro da sala cirúrgica para o parto. E de repente, o namorado dela lá também, e os pais que seriam os adotivos lá dentro também, todo mundo. E o filho, na hora que o filho sai dela e chora, eles encostam o bebê no rosto dela, e o bebê para de chorar, reconhece a mãe. Aí na hora que ela estava dentro do hospital ainda, voltou a pergunta: e a adoção? Ela falou assim: esse filho é meu, ninguém vai cuidar do meu filho, quem vai cuidar dele sou eu não vou dar esse filho para adoção. E ela ali, ela desistiu de tudo, e ela decidiu cuidar do filho. Pastor, e o que tem isso a ver? Sabe por que aconteceu isso? Porque ela teve tempo de relacionamento. Ela teve um tempo de cuidado, se relacionando com o filho no ventre. Ela viu ele crescer, ela viu que ele gostava e não gostava, ela entendeu como é que ele gostava que fosse tratado. Ela se relacionou, ela conheceu ele. Aí Jesus chega na porta do templo e fala assim: vocês estão transformando o meu templo em um covil de ladrões. Sabe por quê? Porque as pessoas não separavam o animalzinho que eles tinham cuidado desde bebê, não se relacionaram com o animalzinho. Eles chegavam com dinheiro e compravam na porta do templo o animal. Quando Deus fala assim: vocês têm transformado em covil de ladrões, sabe o que era ladrões? Eles estavam roubando o tempo do preparo do sacrifício. É o tempo do relacionamento. O cara oferecia algo que ele nunca cuidou. Davi, quando ele vai ofertar algo para o Senhor, ele fala assim, ele chega na terra, o cara, o dono da terra, fala assim: pode ficar a terra para vocês, Davi, rei. A ele: eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Qual é o valor da terra? Eu quero comprar. Amado, relacionamento. Quando essa menina se relaciona com o seu filho, ela abre mão. Sabe por quê? Porque o relacionamento é assim. Ela começou a conhecer, mas Deus, ele exige que você entregue a ele aquilo com que você se relacionou, aquilo seu melhor. Imagina, amado, Abraão e Isaac. Quando Jesus fala assim: oferece o seu filho, oferece aquele que você se relacionou desde o ventre, oferece ele para mim. Oferece aquele que você cuidou, aquele que você aguardou tanto tempo, oferece para mim. Abraão sobe ali. Mas Abraão, ele tinha tanta comunhão com Deus que ele fala assim, ele fala com os servos: ficai-vos aqui, eu e o menino subiremos,
e havendo adorado, voltaremos. Mas ele subiu sabendo que Deus pediu o menino. E ele fala que vai voltar com o menino? Como é que é isso, pastor? Deus exigiu o menino e ele fala que vai voltar. Amado, e nessa parte ninguém fala de Isaac. Abraão tinha mais de 100 anos. Isaac podia ter corrido e falado assim: você está doido, pai? Você vai me matar? Não, você não vai me matar, não. Não vou deixar você fazer isso, não. Abraão tinha mais de 100 anos. Isaac ali também é símbolo de um servo de Deus, amado, porque ele se deixou ser amarrado para ser ofertado. E nós só falamos de Abraão. Mas Isaac podia ser vazado, falar: você está doido, pai, você vai me matar? Vai não. Mas ele obedeceu, Zinho. Amado, voltando aqui, como cristãos, nós temos que entender que nós temos uma pátria, velho. Você tem uma pátria, você tem uma bandeira que você defende. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. E nós, quando caminhamos, nós estamos deixando um legado, querendo você ou não, você está deixando algo para trás. Você está andando e deixando um rastro. Que rastro é esse que estamos deixando? É algo que nós precisamos pensar. Que tipo de rastro que eu estou deixando? Que tipo de exemplo eu estou deixando? Se eu morrer hoje, amanhã vai fazer 2 dias só? Ou pessoas se lembrarão de mim? E na minha vida com Deus vai fazer diferença na vida de outras pessoas? Porque tem gente que se morrer, amanhã vai fazer 2 dias, depois da manhã 3 dias, e acabou. Ah, você lembra de fulano? Não sei onde que está. Não, já morreu, tem 10 anos morreu, estou nem sabendo. Tem vezes você fica sabendo assim. E aí, eu, por exemplo, meu pai está lá no Brasil, de vez em quando eu falo assim: e fulano? Meu pai morreu. Fala assim: não, pai, mas e fulano? Não, fulano de tal, ele morreu, já tem uns 6 anos já, ué. Não, acho que tem até mais, já tem uns 10. Falei: eu não fiquei sabendo não, ué. Amado, que legado você está deixando? Que preocupação que você tem com as pessoas que virão depois de você? O que estamos fazendo para preparar a próxima geração? Porque no dia de amanhã eu não vou estar aqui não, o apóstolo não vai estar aqui não, os nossos filhos, você não vai estar aqui. Quem vai estar aqui vai ser seus filhos. Pastor Wesley falou de filhos aqui, da dificuldade. Eu tive uma luta tremenda na minha casa essa semana, coisa que eu nunca passei, nunca aconteceu essa semana. Amado, mas eu entendi, assim como o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está numa maturidade tremenda aqui. Eu entendi o que isso aconteceu, essa luta. A gente parou e orou. Eu tive um problema com meu filho em casa essa semana. Depois disso, foi para o quarto com ele, bater um papo. E o que eu tive que fazer é orar com ele. E você acha que resolveu já? Não, resolveu não. Só começou a resolver. Isso vai ser algo que eu vou precisar trabalhar muito tempo. Eu estou pedindo discernimento a Deus para como tratar essa situação. Amado, nós temos aqui verdades absolutas, que a morte para nós cristãos é lucro. Apocalipse capítulo 20 vai falar que se chegarão diante de Deus os pequenos e os grandes, os poderosos e os sem influência, o branco e o negro, o rico e o pobre, o famosão e o desconhecido. Todo mundo vai chegar diante de Deus nesse dia. Como eu vou estar para chegar lá? Isso, eu quero que você saia daqui nessa manhã com a pergunta assim: que legado eu estou deixando? O que eu estou fazendo para mudar a minha geração? O que é que as pessoas falarão de mim após 2 anos, 10 anos da minha morte? Como eu serei lembrado? Quero que você medite nisso. Amado, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando assim: eu estou trabalhando, mas eu sei que a minha morada é o céu.
Eu sei para onde eu vou. E nós, amado, como igreja nós deixamos muito a desejar às vezes, cara. Esses dias aconteceu um negócio que a Samantha, minha filha, ela estava mexendo no meu celular, porque ela não tem Instagram. Então ela falou assim: pai, eu preciso do seu celular, porque no Instagram tem um filtro que eu vou fazer um vídeo, só que eu não vou postar esse vídeo, eu vou só salvar o vídeo no Instagram do senhor, vou mandar para mim, vou postar no meu TikTok. Eu falei, beleza. Rapaz, aí passou um pouquinho, a Gláucia me liga, pá. Do mesmo minuto eu desliguei a Gláucia, o apóstolo me ligou. No outro minuto o Murilo me ligou. Sabe o que era? Pastor Tiesco, seu Instagram foi hackeado, tem uma menina dançando lá no seu stories no Instagram. Falei assim, rapaz, o que aconteceu? Aí a Gláucia, pastor, seu Instagram foi hackeado, colocaram uma menina dançando lá, rapaz, quase pelada. Eu falei assim, meu Jesus. Aí fui lá rapidão, era a tal da Charlie D'Emílio lá, que a Samantha ama a menina lá, ao invés de salvar o negócio, postou no meu stories. Fui lá, deletei rapidão. Aí passou um pouquinho, o pastor Murilo me liga, pastor, eu só estou te ligando, porque eu sei que isso aí não é coisa do senhor não, mas, rapaz, tem um negócio no seu story lá no Facebook. Falei, rapaz, lá no Facebook, o trem está linkado, se vai do Instagram, já vai para o Facebook também. E no Facebook, mais de 100 pessoas já tinham visto o story, rapaz. Nem dá essas visualizações, meu Facebook. Naquele dia, com 2 minutos, tinha 100 pessoas vendo a menina dançando na minha página. A Tata falou com a pastora Lília também. Ô pastor, tem uma menina dançando no Instagram do pastor Tiesco. Eu sei que eu recebi em 5 minutos 4 ligações, 3 de pastor. Falei, meu Jesus, o negócio está feio mesmo. Aí resolvemos o negócio, mas eu fiquei, sabe, com aquilo? Eu fiquei feliz, porque todos que me procuraram falaram assim, pastor, eu sei que isso aí não é conteúdo seu, alguém hackeou o seu Instagram. Ninguém falou assim, pastor, você postou um trem estranho, ninguém falou isso. Ele falou assim, eu sei que isso aí não é conteúdo seu, pastor, hackearam o seu Instagram. Falei, minha filha que hackeou. Amado, mas isso mostra aquilo que estamos plantando. Talvez se eu não tivesse sendo uma pessoa com o livro aberto aqui para vocês verem, ninguém tinha falado nada, só tinha olhado e falado assim, pastor Tiesco agora zangou a cabeça mesmo. Mas eu foi feliz com o que as pessoas me falaram, pastor, eu sei que isso aí não é seu conteúdo, isso aí hackearam. Eu falei, hackearam, minha menina aqui, ó, do meu lado aqui. Eu falei, Samanta, você postou? Não, eu só salvei. Eu falei, aqui, tem tá no Instagram, deu 10 minutos, aqui tá no Facebook também, agora eu vou ter que olhar tudo aqui, ué. Tem página lá que eu nem tô, então tem que estar dançando lá. Misericórdia. Amado, Mateus capítulo 25, do versículo 42 ao 45 diz assim, ó: porque tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestiu, e enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo na prisão e não te servimos? Jesus falou que eles viram essas condições e não o ajudou. Ele falou, quando é que aconteceu isso? Jesus fala assim, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizertes isso, é como se não tivessem feito a mim. Amado, a Bíblia, quando ela trata de pequeninos, ela tem 2 sentidos. Quando Jesus fala assim, você precisa ser como a criança, não é que você tem que ser um bebezinho, que não tem maldade, ou que você não sabe de nada, você não tem pecados, não. A criança, ela depende do pai em tudo. Rodrigão está ali, não estou vendo o Rodrigo mais, mas o Ben está aí. O Ben precisa dele para tudo. O Ben depende para tudo. O Ben depende para tomar um banho, para comer, para ser defendido. Ele depende, o Noah está lá em casa, precisa para comer. Depende para tudo. Essa é a visão dessa palavra. Se você não for como criança,
Ou seja, se você não depender de mim para tudo, você não tem parte comigo. Aí quando fala assim, deixai vir minhas criancinhas, aí já é sentido de crianças. Mas seja como criança, é da necessidade total que a criança tem, nós devemos ter, com Cristo. Amado, e quando a gente vê aqui, Lucas capítulo 7, eu já estou quase terminando, a partir do versículo 40, olha o que diz, Lucas 7, a partir do versículo 40, e respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer, e ele diz, fale mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um ele devia 500 dinheiros, e outro 500, e não tendo ele como pagar, ali outro, um 500 e o outro 50, e não tendo eles como pagar, ele perdoou ambos. O cara, ele tinha 2 pessoas devendo, um devia 500, o outro 50, e eles não tinham dinheiro para pagar, ele perdoou os 2, perdoou o que tinha 500 e o 50, aí, Jesus perguntou, qual deles ele ama mais? E Simão perguntou, tendo para mim que é aquele que ele mais perdoou, e Jesus disse, julgaste bem. O pastor Wesley falou, só sabe dar valor a quem, ao momento que você tem aqui dentro, quem teve lá fora. Amado, por isso que a palavra de Deus fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde havia muito pecado, ou seja, esse pecado é abundante, esse aqui nem Deus resolve. Igual um pregador outro dia aí, eu até passei para o pessoal da teologia, um pregador, eu não sei o nome dele, não sei se falava o nome dele, mas é um bispo da Universal, eu esqueci o nome dele. Ele falando assim, eu vou expulsar o demônio do cara, e só o nome de Jesus não foi suficiente, o demônio só saiu quando eu fiquei bravo. Ele falou isso. Ele falou que só o nome de Jesus não foi o suficiente, só quando ele ficou bravo que o demônio saiu. Eu falei, rapaz, esse é o bichão mesmo, esse é brabo. Amado, aquela pessoa que você olha, lembrei do negócio aqui que eu queria falar com a igreja cheia. Você que for subir no púlpito, não pega o microfone assim, tá gente? Porque você muda o som todo. Você ficou cantor de rap, e olha como que está o som. Microfone sem pegar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aí às vezes você pega aqui assim, ó, na empolgação, aí o cara do som fica doido, tentando arrumar o som. Fala assim, nossa, o som do cara sumiu todo, mas é ele que tampou aqui tudo. Aí você segura sempre aqui, ó. Estrangula o negócio lá. Quando a gente trabalha no frame, se você pega no martelo, aqui em cima o cara fala assim, por que você está estrangulando o martelo? Pega aqui embaixo, porque a paulada vai ser maior. Agora se você pegar aqui em cima, você vai fazer tanta força, né? Então o microfone pega aqui, tá gente, ó. Aqui, ó. Para todo mundo que prega, que dá uma palavrinha, que fala dos visitantes, todo mundo, ó, pega aqui assim, ó. Pega aqui não, porque aí você já começa a mudar o som. Se pegar aqui na beiradinha, já muda. Se você tampar tudo, aí acabou. Aí vai fazer que você está dentro de uma caixa. Pega aqui assim, ó, porque aí fica melhor, fica livre, né? Voltando aqui, nós às vezes pensamos assim, esse camarada ele tem tanto pecado, ou eu tenho tanto pecado que nem Jesus vai dar conta. Aí você vê a resposta de Jesus, onde abundou o pecado, ou seja, onde tem muito pecado, superabundou a graça de Deus. Onde tem pecado tem graça, onde tem muito pecado tem abundante graça. A graça ela nunca é pouco para perdoar você do seu pecado. Você está entendendo? Amado, então aqui, quando nós falamos assim, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei qual a minha função. A sua função, amado, sabe qual é a sua função? Ser cópia de Cristo. A sua função é mostrar Jesus. Tem um filme ou um livro, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Leia, que aí toda vez que você tomar uma decisão, você vai falar assim, na minha condição, o que Jesus faria? Aí nós temos aqui um apóstolo Paulo, o cara que passou por tantas coisas, agora no dilema, Senhor, eu quero é morrer, porque eu quero estar contigo.
Amado, esse dilema que Paulo já passou, eu já passei também. Só que a minha segunda parte do versículo era diferente da dele. Falava assim: o Senhor podia me levar. Só que a segunda parte eu não estava preocupado com almas. Eu falava assim: mas eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu estava preocupado com a minha família. Mas a minha família precisa de mim, meus filhos, precisa acompanhar eles, precisa estar perto. Mas esse amor por almas é o que está faltando na gente. O apóstolo, nós tivemos uma reunião sexta-feira e ele falou justo disso. Amado, quando você orar, peça a Deus amor por almas. Nós precisamos ter amor por almas, porque o dia que nós tivermos amor por almas, nós não teremos vergonha de falar de Jesus para qualquer pessoa. Amado, e nós, cara, entenda isso. Você é observado o tempo inteiro. Eu vou contar um testemunhozinho aqui. Lá no meu trabalho, eu sou um manager de talvez umas 12 a 14 pessoas. E eu tenho 3 anos que eu estou na companhia. Mas uns 2 a 3 meses atrás, nós tivemos um momento bem complicado de trabalho. E eu tinha que revezar a galera. Deixava 2 em casa, 2 trabalhando. Aí na outra semana eu revezava essa galera, os 2 que trabalhou ficavam em casa. Mas aí chegou um momento que a gente teve que cortar, pastor. Tinha que cortar. E a previsão era cortar 3. Numa dessa aí um camarada me ligou e ele apelou até para a minha fé, para que ele não fosse cortado. E eu pensando assim, talvez esse cara nem dá ideia do que eu estou falando. Mas no dia que ele me ligou, ele falou assim: Tiesco, você é servo de Deus, você vai me entender. Aí ele já apelou para a minha fé já. Ele falou assim: não, e você é correto com as coisas. Eu preciso te falar algo. Esse camarada nunca tinha falado disso comigo, mas nesse dia ele mostrou que ele sempre me observou. Ele nunca tinha aberto a boca, mas a observação ele sempre tinha feito. Ele fazia, e nós somos observados. Aí eu na minha escola, talvez ninguém nunca te falou algo, mas você está sendo observado. Está sendo observado, sabe por quê? Porque na escola, no dia que você ri de uma piadinha suja, eles vão falar: ó, você não pode não, que você é crente. Eu falo assim: mas você sabia que eu era cristão? Eu sei. Mas como é que você nunca me falou? Não, eu só estou te observando. Estou te observando se você realmente mostra isso. Amado, eu quero que você saia daqui nessa manhã entendendo o seguinte: que nós somos representantes de Cristo. Não importa a situação que você está passando, não importa se você acha assim que as pessoas não dão a mínima para o que você pensa, não importa se você acha que ninguém está te olhando, o que importa é o que Deus pensa de você. Eu quero te perguntar, quando Jesus pergunta aos discípulos assim: quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus tinha feito uma pergunta: quem os homens estão falando que eu sou? Você falou assim: falou que você é Elias, o profeta, um dos profetas aí. Aí Jesus: não, eu quero saber de vocês, o que vocês falam que eu sou, o que vocês pensam de mim? Aí Pedro fala assim: que você é Jesus, Filho de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você responda: alguma coisa mudou de lá para cá, com relação a Jesus, seu Filho de Deus? Pode responder, alguma coisa mudou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguma coisa mudou? Jesus continua sendo a verdade, Ele continua sendo o caminho, Ele continua sendo a vida. Quem mudou somos nós, amado. Paulo, ele está vivendo aqui, eu já estou terminando, ele está vivendo um dilema que os mártires viveram esse dilema quando estavam pendurados na cruz para morrer, ou para serem queimados, ou para serem degolados, ou para terem os seus filhos arrancados da sua mão e entregues a leões. É isso que ele estava pensando aqui, cara. É esse nível de entrega que nós estamos falando. É um nível de entrega que o apóstolo comentou disso aqui, eu acho, semana passada, de colocar uma arma na cabeça do seu filho e falar assim: nega o seu Deus ou o seu filho vai morrer. Eu não desejo isso para nós não, amado. Não estou desejando isso, mas eu estou falando que o nível de entrega é esse. É esse nível de entrega. Não é fácil.
Não é de boa fazer isso, mas é necessário, porque nós só faremos diferença no dia que o nível da nossa entrega for esse nível. Aí nós vamos fazer diferença, porque a gente não vai ter medo de nada. Às vezes nós somos tão valentes para tudo, mas valente para cumprir o chamado de Deus, nós nos acovardamos. Fica de pé nessa manhã, amado. Eu quero que você feche os olhos agora. Eu quero que você faça uma viagem agora dentro da cabeça. E eu vou te falar, eu vou te guiar nessa viagem. Com os olhos fechados, amado. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Você vai viajar nas coisas que eu vou te falar agora dentro da sua cabeça. Você está de frente com Deus agora. E Deus está te falando assim: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E o que eu fiz para você é o seguinte. Continua com os olhos fechados. Deus vai te mostrar agora lugares que Ele te levou, coisas que você sofreu, coisas que você sofreu sozinho, que ninguém estava do seu lado, e que você venceu isso, mas que isso trouxe um entendimento para você saber em qual ministério Ele te quer e te deseja. Com os olhos fechados. Agora Deus, Ele usa esse teu sofrimento, a tua experiência, para te mostrar: eu te quero aqui. Sabe por que isso que aconteceu com você? Eu vou trabalhar aqui, na casa de fulano de tal, nessa pessoa, nessa família. Aqui Deus está te chamando para o ministério, com os olhos fechados. Agora Deus vai falar assim com você: filho amado, onde é que você se perdeu nesse caminho? Continua com os olhos fechados. Onde é que você se esqueceu da missão? Onde é que a corda arrebentou? Onde é que você parou de cumprir o ID que eu te mostrei, pintei, desenhei, ensinei? Onde é que você parou de cumprir isso? Com os olhos fechados, Deus vai te falar: filho, ainda há tempo, as almas ainda estão lá. Eu quero que você agora retorne ao início. Senhor, eu preciso que o Senhor me lembre o início de tudo. E Deus agora, Ele vai te pegar pela mão, vai te caminhar e te lembrar: filho, você lembra que você passou isso? Você lembra quem te tirou? Você lembra quando você estava derrotado, ninguém dava nada por você? Eu te tirei de lá. Você lembra que você estava com o seu casamento destruído? Foi eu que resgatei. Você lembra que os seus filhos estavam nas drogas? Eu removi. Você lembra que você estava na prostituição? Eu te saquei de lá. E agora, com os olhos fechados, Deus ele te mostra todo o caminho novamente. E Ele está te dizendo assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amado, com esse filme na cabeça, pode abrir os seus olhos. Não se esqueça do princípio, cara. Não se esqueça de onde te tirou o Senhor. Não esqueça da lama que Ele te tirou, cara. Não se esqueça da família que Ele restaurou. Não esqueça do ministério que Ele te deu nas mãos para você cuidar. Não esqueça da missão que está na sua mão, que você talvez vai poder falar assim: missão dada é missão cumprida. Ele não se esqueceu da missão que Ele te deu. Ele não se esqueceu dos passos que Ele trilhou com você. E que no final da sua vida, ou agora, você tenha condição de dizer: Senhor,
Eu queria morrer para estar contigo, mas eu entendo que a missão que o Senhor me deu, eu ainda preciso fazer. Não se esqueça da origem, amado, do seu chamado. Não pare por nada. Não pare pelas dificuldades. Não pare pela riqueza. Não pare pela América. Não pare por nada. Eu vou parar para dar uma vida melhor ao meu filho, à minha mulher, meus filhos, minhas crianças, à minha família. Aí o que vai acontecer amanhã? Sua família vai estar em berço de ouro, todo mundo perdido. Eu conheço pessoas, amado, de coração, pastores, que estão com seus filhos e família perdida, que eles dariam tudo para perder todo o dinheiro que eles estão, mas que os filhos estivessem na presença de Deus. Não esqueça da origem do seu chamado. Não esqueça da missão que lhe foi dada. Ninguém vai fazer a missão que Deus te deu, ela é sua. Você está aqui comigo, amado? Aplauda ao Senhor nessa manhã.